A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, aqui é o pregador Manassés. Sejam bem-vindos ao nosso humilde canal, como sempre, trazendo uma pequena porção da palavra de Deus para edificar a sua vida e aquecer o seu coração. A palavra de hoje está aqui no livro de 2 Samuel, capítulo 7 e versículo de número 2. Tá bom? Eu quero falar um pouquinho sobre sucesso. Como ter sucesso em tudo na vida. Obviamente, parece autoajuda e etc. Mas não. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, tem respaldo para falar de qualquer assunto. E sucesso na vida é um assunto do qual a Bíblia, com certeza, tem respaldo para ser tratado acerca disso. Tá bom? Agora, depende muito da forma como cada um entende o que é sucesso. Porque às vezes a minha interpretação de sucesso é diferente ou muito diferente da sua. Bom, vamos. Eu peço a você que veja ou escute tudo com calma, tá bom? Antes de você querer falar qualquer coisa em debate, em crítica, em oposição a esse título. Tudo bem? Então vamos lá. O texto de 2 Samuel 7:2 diz assim: Disse o rei ao profeta Natã: Eis que eu moro em casa de cedro, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. Então esse texto ele nos traz aqui uma preocupação de Davi com relação ao fato de que a casa em que ele, Davi, está morando é muito melhor, é muito mais luxuosa do que a casa de Deus. Isso nos revela um pouco do coração de Davi. E Davi é o homem segundo o coração de Deus. E no seu coração, Davi está preocupado com, com esse detalhe. Ele está preocupado com isso, mas como é que pode eu, que sou apenas um servo, um adorador, tenho uma casa melhor do que o meu próprio Deus? Não, está errado isso daí. É Deus que tem que ter uma casa melhor que a minha. Então Davi ele mostra como que ele pensa em relação a Deus. Ele está sempre mandando glória para Deus. Ele está sempre querendo o melhor para Deus. Ele está sempre querendo fazer o melhor, que Deus tenha o melhor. Ele não se importa de ter uma casa inferior à casa aonde vai ser guardada a arca da aliança. Então, é interessante que ele está preocupado em que tenha um templo, que tenha uma casa bela, uma casa bonita para Deus. E isso, nos dias de hoje, não é muito bem aceito por algumas pessoas, né? Não todas, mas algumas pessoas, alguns irmãos que quando eles olham uma igreja bonita, eles já começam a reclamar. Né? Nem sabe qual é a história da igreja, nem sabe o que aconteceu e como que a igreja chegou a esse ponto, e já começa a reclamar. Olha só como essa igreja é bonita. Com certeza aqui só fala de dinheiro, só fala de dízimo. Ou seja, uma pessoa que não consegue ver valor nas coisas de Deus. Ele não consegue pensar igual Davi, que é o homem segundo o coração de Deus. Ele não consegue pensar assim o melhor para Deus. Não, ele quer tirar o melhor de Deus para ele. Entendeu? Ele não consegue. Quantas pessoas hoje que existem por aí que tem, não é rico não, mas tem um terreno aqui, uma casa de aluguel ali, etc., e congrega numa igreja que está pagando aluguel. Ou seja, ele não tem o coração aberto, generoso o suficiente para doar um terreno para a igreja, para doar um espaço para a igreja, para que a igreja saia do aluguel e assim a obra de Deus possa avançar mais. Entendeu? Ele não tem. Então é complicado, está faltando pessoas assim com um coração igual de Davi, né, que tenha esse coração aberto para a obra de Deus, para cuidar das coisas de Deus. Mas eu disse que ia falar de sucesso, e por que eu estou falando sobre o fato de Davi se preocupar mais com as coisas de Deus? É porque eu acredito na Bíblia Sagrada e acredito que essa é a atitude correta para ser bem-sucedido em tudo na vida. Tá? Ser bem-sucedido, para ter sucesso em tudo na vida. A Bíblia fala muito de bem-aventurado. Né? Bem-aventurado é felizes, bem-sucedidos, tem sucesso. Enfim,
Davi, ele coloca Deus na frente, ele coloca, você percebe nesse versículo que a prioridade de Davi é Deus. Ele tá preocupado primeiramente com Deus. Quando ele olha ao seu redor e para pensar, nossa, a minha casa é melhor que a casa de Deus, isso não pode, está errado. Deus precisa de uma casa também. Então, Davi está colocando Deus em primeiro lugar. Davi está colocando. Então, veja que colocar Deus em primeiro lugar não é só no seu pensamento. Ah, Deus é em primeiro lugar na minha vida. Ah, mas o que você faz para mostrar que Deus é em primeiro lugar? Será que, no mínimo, você acorda e lê a Bíblia e faz uma oração antes de sair de casa para trabalhar? Será que, no mínimo, você faz isso? Então, é muito fácil falar que Deus é em primeiro lugar na sua vida quando você só fala, mas não está fazendo nada, não está mostrando, não tem atitude que mostra que realmente Deus está em primeiro lugar. Então veja o pensamento de alguém que coloca Deus em primeiro lugar. Não é porque ele chegou onde chegou que ele vai parar de colocar Deus em primeiro lugar. Não é porque agora ele venceu várias nações e ele tem um palácio que ele vai deixar de colocar Deus em primeiro lugar. Não, ele continua colocando Deus em primeiro lugar. E enquanto a casa dele era uma casinha de nada, ele nunca parou para pensar nisso, mas agora que ele tem um palácio, aí ele para pensar, poxa vida, eu estou morando melhor do que a casa a arca de Deus, a presença de Deus está habitando em Cortinas. Então esse é o segredo do sucesso, colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. E interessante que Jesus ele confirma isso. Lá em Mateus 6,33, né? Buscai primeiro o reino dos céus, né? Ou o reino de Deus e a sua justiça. E aí sim, as demais coisas, né? Ou todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, quer ter sucesso na vida? Quer ter sucesso em tudo na vida, irmão? Coloca Deus em primeiro lugar. De verdade. Não é só de palavras. Não, é de atitude. Com as suas atitudes, com aquilo que você faz, coloca Deus em primeiro lugar. E você vai ter sucesso em tudo nessa vida. Porque Deus vai ser o seu parceiro. Deus vai ser o seu sócio, né? E o sócio majoritário. E você é o sócio minoritário nessa parceria. Né? Isso é só uma colocação que eu estou fazendo. Tá? Mas assim você tem sucesso em tudo. Tá? Agora, quando eu falo de sucesso, eu tenho certeza que alguém vai pensar que eu estou falando de dinheiro. E não. Dinheiro ou riqueza é apenas uma consequência do sucesso. E essa consequência ela pode vir, como também não pode vir. Tá? Se você for estudar a história do Brasil, a história do mundo, você vai perceber que existiram pessoas nesse mundo que fizeram sucesso, mas não alcançaram riqueza. Então, eu não vou parar para dar exemplos e mais exemplos, mas tem pessoas, se você for procurar, você vai achar um monte, pessoas que fizeram sucesso, que ficaram famosas, que ficaram conhecidas na história, mas não alcançaram riqueza. Não, ou seja, nem sempre a riqueza é uma consequência que pode ou não pode vir, que às vezes vem, às vezes não. Tá? Mas, ou seja, independente do sucesso. Então, sucesso é uma coisa e riqueza, dinheiro, é um resultado que pode andar com o sucesso, né, que você está fazendo ou não. Ou seja, ainda que você nunca seja rico nessa vida, você pode fazer muito sucesso, você pode ser bem sucedido em tudo que você faz. Agora vamos ver na vida de Davi qual é a definição de sucesso. Porque a gente vive falando que Davi foi um grande rei, é verdade, que Davi fez muito sucesso na sua caminhada, na sua trajetória, desde o dia em que ele derrubou Desde o dia em que ele derrubou o gigante, ele vem fazendo muito sucesso. E o que é sucesso? Bom, se você concorda que Davi foi um homem de sucesso, se você concorda que Davi ele foi um homem bem-sucedido, então nós podemos tirar uma definição de sucesso fazendo uma pequena análise da vida de Davi, certo? A pergunta é, por que Davi foi um sucesso? É claro que porque Deus era com ele, claro, isso é óbvio, mas o que aconteceu na vida de Davi que deu a ele essa fama, que trouxe a ele todo o sucesso que ele adquiriu? Olha, o Davi, ele derrubou um gigante, certo? Ele conquistou Jerusalém, transformou Jerusalém na capital da nação, ele derrotou os filisteus, ele derrotando os filisteus, ele traz a tecnologia do ferro para Israel, ele conseguiu unificar as 12 tribos,
uma coisa que Saul não fez. Ele conseguiu mudar a vida da sociedade para melhor, porque a sociedade, né, as pessoas, né, na terra de Israel vivendo, passaram a ter uma vida mais urbana e mais militar. Ele venceu todos os inimigos de Israel. Ou seja, a gente sempre lembra das potências, né? O reino da Babilônia dominou o mundo por algum tempo, os medo-persas dominaram por algum tempo, o Alexandre o Grande dominou por algum tempo. Pois é, mas o rei Davi também dominou o mundo no seu tempo. No tempo dele, no tempo que ele foi rei, não tinha para ninguém era mais poderoso que Davi. Então, ou seja, Israel foi uma potência que dominou o mundo antigo no reinado de Davi. Então, Davi venceu todos os inimigos, Davi ampliou o território da nação, Davi deu início a um tempo de paz. Então, todas essas coisas que ele fez é que traz esse sucesso para ele, essa chuva de elogios que Davi recebe até hoje é por causa das coisas que ele fez. Então, com base na vida de Davi, o que é sucesso? Sucesso é você resolver problemas. Com base na vida de Davi, no sucesso de Davi, nós podemos concluir que sucesso, né, a definição de sucesso, é resolver problemas. Porque para pensar, o que Davi fez a vida toda? Ele só resolveu um monte de problemas. O Golias era um grande problema que Israel tinha. Estava todo mundo com medo. Até Saul, que era o mais alto de todos, estava com medo. O Davi chegou lá e resolveu. Ora, o Davi ele foi só resolvendo um monte de problemas da nação. Então, sucesso é resolver problemas. Você quer fazer sucesso? Então, você precisa de problemas para resolver, para que uma vez eles sendo resolvidos, você vai ter sucesso. Tá? Sucesso é isso, é resolver problemas. Só que, claro, eu tenho certeza que você e um monte de gente resolve vários problemas todo dia, no seu trabalho, na sua casa, etc. Correto? Os problemas que Davi resolveu são problemas enormes, são problemas que perturbam a nação inteira, perturbam um monte de gente, entendeu? O gigante Golias, ele não estava lá desafiando a tenda de Davi. Ô Davi, sai para fora. Ele não estava lá no quintal de Davi jogando pedra e era um problema só do Davi. Entendeu isso? Então você resolve um monte de problemas que são problemas só seus. São seus problemas. Entendeu? Então isso daí não vai trazer sucesso para você. O Davi, ele estava resolvendo vários problemas que eram de muita gente. Então você quer ter sucesso? Começa a resolver o problema de muita gente. Começa a resolver um, dois, três problemas que está afetando um grupo específico. Qual o problema da sua igreja, por exemplo? Qual é o maior problema da sua igreja? Você já parou para pensar e analisar? De repente você é pastor e está vendo esse vídeo. Qual o maior problema? Então resolve esse maior problema, abençoa a igreja toda, você vai ter sucesso. Entendeu? É muito simples, né? Na vida de Davi, a definição de sucesso é resolver grandes problemas. Resolver grandes problemas. Então, ou você senta e chora quando aparece o problema, ou você levanta e fala para o problema: eu vou a ti no nome do Senhor dos exércitos. Aleluia. E faz como Davi. Isso é sucesso. Agora, todo mundo quer ter sucesso. Todo mundo quer ter sucesso. Só que como que você vai ter sucesso se você não tem disposição e não se esforça nem para resolver os pequenos problemas que aparecem no seu dia a dia? Para ter sucesso, tem que resolver grandes problemas. Se você não está disposto nem a resolver os pequenos, então como que você vai ter sucesso? Tá? Mas, voltando aqui, resumindo, para a gente terminar, é simples. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Esse era o que guiava o coração de Davi, era isso. Porque ele já tinha vencido todo mundo, ele estava de boa no palácio dele. E agora, Davi, o que você faz da vida? Agora eu vou curtir. Não, eu vou continuar sendo guiado pelo meu coração que é segundo o coração de Deus. Certo? E o que eu gosto de fazer? Eu gosto de dar prioridade para Deus. Gosto de colocar Deus em primeiro lugar. Então ele olha ao redor e fala: onde eu posso colocar Deus em primeiro lugar aqui? Opa, achei. Eu estou numa casa melhor do que a de Deus. Eu quero que Deus tenha uma casa melhor do que a minha. Glórias a Deus. Aleluia. Amém? Então, quando você começar a priorizar o reino de Deus, você vai conseguir o sucesso. Porque é quase que uma matemática, né? Prioriza o reino de Deus, prioriza Deus,
Deus vai andar com você, porque você está priorizando Deus. E aí, quando você for enfrentar os grandes problemas, você só vai enfrentar, mas quem vai resolver é Deus. Porque você prioriza Deus e Deus está andando com você. Entendeu? Então, é isso que basicamente acontece na vida de homens e mulheres de Deus que resolveram grandes problemas, que ficaram famosos, que fizeram sucesso. Eles tiveram apenas a fé para enfrentar o problema. E só tiveram essa fé porque eles andavam com Deus. E só andavam com Deus porque colocavam Deus em primeiro lugar. Então, por isso, Deus também andava com eles e resolvia, né, os problemas, derrubava as barreiras na frente, tirava as montanhas da frente e o nome do Senhor no final é sempre glorificado. Amém? Então, que você aprenda esse princípio, que você ande com Deus, que você priorize Deus e uma vez que você está priorizando Deus e andando com Deus, você tenha coragem para enfrentar todo e qualquer gigante, tendo certeza de que Deus é contigo para te ajudar a vencer. Amém? Glória a Deus. Então que o Senhor, ele abençoe a tua vida, a tua família e o teu ministério em nome de Jesus. A paz, queridos. Gostou do vídeo? Eu espero que sim. Se gostou, dá um like no vídeo, se inscreve no canal, participa nos comentários e você pode receber estudos como esse em texto através do nosso grupo de estudos no WhatsApp. É um grupo onde ele é fechado, ninguém posta nada, ninguém fala nada, é apenas para chegar lá os estudos, para todo mundo poder ver o estudo, tá bom? Então o link para você entrar no grupo está aí na descrição do vídeo, ok? Outro sim, quero deixar um convite para os meus irmãos, que assim como eu, têm um chamado de Deus na vida. Você foi chamado para pregar. E você reconhece alguém que tem um chamado quando ele levanta e vai atrás do seu chamado. Não é verdade? Quando os pregadores na história, os grandes avivalistas, quando fechavam a porta da igreja para eles, eles saíam e iam pregar na rua, iam pregar na praça, iam pregar, porque foi chamado para pregar e é isso que eles vão fazer, não importa se o homem fecha ou abre alguma coisa, eles vão pregar aonde eles estiverem, eles vão viver pregando. Então, se você precisa se capacitar mais para começar o seu chamado quanto antes, vem estudar comigo. Acesse clubedepregadores.com.br. Estudando no clube, você abençoa a minha vida e eu abençoo a sua vida, ensinando e transmitindo grande parte da experiência que eu tenho adquirido com Deus no ministério. Amém?